Olá para você que acompanha o Acontece Botucatu, falamos mais uma vez ao vivo, desta vez aqui no estúdio que nós montamos no Largo da Catedral. Uma ótima manhã para você também que ouve a Criativa FM mais uma vez, a Cultura FM, neste grupo de comunicação para as eleições 2024. E 10 horas é o horário tradicional onde os candidatos começam a circular aqui pelo IECA, pelo Cardozinho, os principais colégios eleitorais do centro da cidade. O primeiro candidato que vem aqui é o candidato Fábio Leite, que já votou. Candidato, bom dia, tudo bem? Tudo bem, Júnior? Tudo bem, André? Bom dia aos amigos da Criativa, da Nova Cultura FM, do jornal Acontece Botucatu. Um prazer estar aqui com vocês. Com a catedral de fundo, com a prefeitura aqui, nessa espécie de aquário. Candidato, está tudo tranquilo? Dormiu bem? Como é que é essa primeira experiência na urna? Vou dizer que a noite não foi das mais tranquilas não, viu, Júnior? A gente fica, é normal, né? Ansiedade, um período longo de pré-campanha, de campanha. E a gente chega no momento da eleição, como você falou, eu sou um novato, né? Primeira vez que sou filiado a um partido político, primeira vez que vou às urnas, primeira vez que concorro a um cargo tão importante para Botucatu como esse de prefeito, né? Então, realmente, a ansiedade, ela aumenta, o coração bate mais forte, mas muito feliz, muito realizado, independente do resultado das urnas. Eu venho, realmente, comentava agora com os meus filhos, eu estou com a alma lavada, independente do resultado das reuniões. Tenho consciência do trabalho que foi feito, um trabalho muito respeitoso, muito responsável, muito sério, sem nenhum tipo de ataque. Então isso deixa a gente tranquilo no dia de hoje, aguardando esse show de democracia, a escolha do nosso cidadão botucatuense para o futuro de Botucatu para os próximos 4 anos. Ô Fábio, a eleição para você ela não começou em agosto, né? Ela começou há muito tempo, vencendo uma concorrência interna dentro do núcleo duro assim, do prefeito Mário Pardini. E é uma candidatura fruto muito da sua insistência também. Conta um pouquinho para a gente esse caminho até aqui que muitos eleitores não imaginam, né? Júnior, eu te diria, eu refletia hoje de manhã, né? Acordei de madrugada, ainda escuro, como você disse, da ansiedade. Eu te diria o seguinte, essa candidatura ela começou há quase 8 anos atrás, sem até que eu soubesse ou qualquer pessoa soubesse, né? Que foi justamente esse projeto do prefeito Pardini, né? Eu participei de todas as etapas, né, da gestão do prefeito Pardini como secretário, e eu acho que essa candidatura ela é o resultado final desse trabalho que foi feito na prefeitura. Por óbvio que envolve o meu nome, tudo isso tem, quase que 2 anos, né, quando esse assunto das eleições começou a circular os corredores da prefeitura. O Pardini, na minha opinião, ele tem um senso, um tempo político que é diferente de muitos, mas eu acho que é o senso e o tempo político adequado, né? Ele não permitiu que as eleições de 2024 passassem à frente dos projetos de prefeitura nos anos anteriores. Mas, para minha surpresa, o nome do Fábio Leite, o meu nome, começou a circular de uma forma mais passiva. As pessoas começaram a me procurar, declarando apoio, incentivando para que eu fosse candidato. E isso foi uma construção que foi feita de muitos meses, né? Num determinado momento disso, houve a escolha do Pardini, efetivamente, né, de quem representaria o grupo. Fiquei absolutamente honrado em ter sido escolhido por representar todo esse projeto, representar toda essa história, que na realidade começou, se a gente pensar politicamente, há 16 anos atrás, né? Projeto que começou com o ex-prefeito João Cury, que ficou por 8 anos na cidade, que passou o bastão para o Pardini, e agora surge essa nossa candidatura, e vamos ver se o resultado das urnas vai permitir que a gente dê sequência nesse trabalho. Usando ainda a questão da ansiedade, né? Foram meses, eu diria que quase 2 anos de construção, que lógico que cada dia, né, a gente amanhecia com um cenário, com uma notícia, com um apoio, mas graças a Deus deu tudo certo, eu me sinto muito honrado de ter sido escolhido como representante desse grupo de trabalho, de novo, de um grupo de 16 anos de trabalho em Botucatu, e é assim que eu me coloco hoje. Fábio, vocês tiveram um momento muito tenso ali no mês de agosto, que foi a junção aos 47 do segundo tempo com André Spadaro, uma junção que foi mencionada, especulada bem antes, era algo natural, afinal de contas vocês estiveram do mesmo lado durante muito tempo na eleição de 2022 e de repente criou-se 2 grupos e até uma animosidade numa pré-campanha, né? Eu me lembro que
trocávamos mensagens, né, quase sempre, eu tentando saber como que ficava essa situação da junção, e até alguns dias antes eu lhe perguntei, e aí, como é que tá? Não vai juntar mesmo? E você citou, sem chance nenhuma, né? Naquele momento você já tinha um vice, naquele momento o André Spadaro não tinha um vice, e aí houve o momento da junção. O que era natural meses antes se tornou, digamos assim, um momento de muita tensão para todo mundo, especialmente para o grupo do André Spadaro, que ficou, digamos, na mão, né? Como é que foi administrar tudo isso? Porque teve gente que não engoliu até agora, né? Esse talvez tenha sido o meu maior aprendizado, Júnior. Eu digo que esse ambiente político, essa movimentação política, essa organização política talvez tenha sido o meu grande aprendizado, porque a parte, vamos dizer, mais técnica da prefeitura, o dia a dia da prefeitura, né, a gestão da prefeitura, como eu disse, eu participei por 8 anos, então eu já estava mais ambientado. Mas essas movimentações políticas, essas organizações partidárias, eu tive que aprender. E o exemplo do vice, o exemplo do Dr. André como meu vice, foi um desses aprendizados, né? Nós lançamos as pré-campanhas, como você falou, separadas, por organizações políticas, de partidos políticos, de coligações, né? Apesar de não existir oficialmente, mas dessa coligação política, pré-candidaturas apartadas, mas que no final, aos 45 do segundo tempo, né, quando as pré-candidaturas se transformariam pelas convenções em candidaturas, foi possível fazer essa aglutinação. O que eu tenho falado é que isso é uma reunião, porque o Dr. André fazia parte desse grupo de trabalho, né? Mais uma vez, eu fui secretário por 8 anos, o Dr. André foi secretário por 6 anos e meio, caminhamos juntos desde o início da gestão do prefeito Pardini, nas pré-campanhas, por conta dessa estruturação política inicialmente separados e depois, no final, essa possibilidade de união. Eu tenho dito que todos ganham. Eu acho que a cidade ganha, a divisão nunca é positiva. Então essa aproximação, essa reunião que foi feita no sentido político da palavra também, eu acho que permitiu um projeto mais amplo, um projeto mais completo. E como você falou, os grupos também, eles foram de alguma forma organizados. Então, falando dos vereadores, né, uma coligação minha, que antes eram de 5 partidos, passou a contar com 9 partidos. E todos os vereadores, ou todos os candidatos a vereadores, ou pré-candidatos naquela ocasião, também acolhidos por esse grupo. Os planos de governo, uma fusão aí técnica dos planos de governo. Então, eu acho que a acomodação final, apesar de ter sido aí ao apagar das luzes, mas no momento certo também, e tudo se deu bem, tudo foi organizado e a gente se colocou juntos aí nessas eleições. Tá certo. Fábio Leite, independentemente do resultado, a gente volta a se falar mais tarde. Não tava, eu imaginava que você ia estar junto com o Pardini, com o André Spadaro, tá todo mundo separado hoje? Cada um cumprindo o seu dever cívico, Júnior, cada um curtindo a sua família. Estivemos ontem, a nossa última agenda da campanha foi ontem, ao final do dia, e hoje de manhã cada um está tocando agora com a sua família essas eleições. Eu, infelizmente, não pude estar com a minha esposa, porque trabalha, né, na Justiça Eleitoral, mas estou acompanhado dos meus filhos, e o Pardini também com a família dele, o Dr. André com a família dele, e logo mais à tarde a gente se junta para acompanhar todo esse momento eleitoral e o resultado das urnas, né? Tá certo, Fábio, obrigado pela sua presença aqui e como é que eu posso desejar? Boas horas até às 17 horas, quando começa a tensão verdadeira. Obrigado, Júnior, obrigado. Fiquem com Deus todos, muito obrigado por tudo. Candidato Fábio Leite é o primeiro que passa aqui pelo estúdio da Criativa, da Cultura, do Acontece Botucatu. Estamos ao vivo aqui pelo Acontece Botucatu e pelas 2 rádios também, durante todo o dia conversando com os candidatos e mostrando toda a movimentação eleitoral aqui na cidade de Botucatu. Eleições 2024, na hora do voto você decide e a gente informa.